Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Um tal de seu Norberto Farias tinha uma filha das mais bonitas daquelas bandas de Rondônia, chamava Rosa. E na propriedade dele trabalhava um cabra bom, bocó, mas de coração grande feito céu de agosto. Zé Hilário. Era o caseiro, fazia de um tudo, de cuidar do gado a tratar da roça e das galinhas. Zé Hilário era doido na Rosa. Amava ela calado, sofrido, igual bezerro desmamado. E ela, sabida que era bonita e filha única, humilhava o coitado. Usava ele para tudo. Levava ela para a cidade, para cortar cabelo, ajeitar as unhas, ir em missa, em festa, em folia. Mas bastava chegar gente com mais nome ou dinheiro que ela nem olhava para o Zé Hilário. Na festa, se não tivesse outro cabra, até dançava com ele. Mas era só aparecer um mais alinhado que ela largava o peão no canto. Só lembrava dele na hora de voltar para casa. E ele ia calado. Na propriedade, de manhã cedo, era sempre a mesma toada. Lá no curral tinha um armáriozinho com um queijo, um pedaço de rapadura, um saco de açúcar, 1 litro de conhaque São João da Barra e um saco de sal amargo. Esse sal amargo, você conhece? É um remédio dos brabo. Purgante, cura, seca, depura o sangue. Só que se tomar demais, não tem quem aguente. Dá uma caganeira que derruba até cavalo. Pois bem, o velho Norberto e o Zé Hilário tomavam sempre de manhã uma mistura. Café com um tiquinho de conhaque e, às vezes, um cabinho de sal amargo. A Rosa também tomava. Chegava com um canecão de melita e dizia: "Bota leite fresco aí, bocó. Põe açúcar e uma tampinha de São João que eu gosto do café bem forte." E ele fazia, claro, com gosto. Só que um dia arrumou um cabra da cidade, um daqueles metido a doutor, e marcou o casamento. E aí que, se achando no topo do mundo, humilhou mais ainda o Zé Hilário. No dia do casamento, Zé Hilário acordou com outro espírito. Disse consigo: "Ela não me quis, tudo bem, mas pelo menos vai lembrar de mim no dia mais importante da vida dela." Quando Rosa apareceu no curral, disse: "Ô bocó, hoje é meu casamento. Capricha nesse café que eu quero tá acesa, viu? Forte e quente, que hoje tem noite de núpcia." Zé Hilário sorriu de canto, foi lá e pegou 3 colheradas do sal amargo. 3! Botou 2 canecas de açúcar por cima para disfarçar, despejou o São João da Barra que nem água de chafariz, tirou o leite da vaca e entregou o copão. Ela bebeu com gosto. Subiu no jipe, vestida de branco, e foi para a igreja. O povo da roça tudo a cavalo atrás, seguindo o jipe, mas foi chegando na porta da igrejinha que ela sentiu a fisgada. Aquela pontada que começa sorrateira, mas vai crescendo feito cobra enrolada na barriga. "Mainha, tô com uma dor braba." Só que o vestido era justo, preso no corpo ali mesmo pela costureira da vila. Se mexesse demais era desastre certo. A igreja nem banheiro tinha. Para ir tinha que correr na venda do seu Ari, lá do outro lado da rua. Mas não dava tempo. O povo esperando, o noivo no altar, o padre olhando meio desconfiado. Ela entrou dura, andava de perninha junta, parecia boneca de corda. O povo sussurrava: "Essa moça tá grávida, tá casando obrigada." Vixi, olha o desespero. O padre, vendo que a coisa estava feia, quis agilizar logo. Soltou o "aceita como esposo?" tão ligeiro que quase engasgou. E ela ali, com o mundo girando na barriga, rezando para terminar logo para correr. Mas não aguentou. Quando o padre disse: "Pode beijar a noiva", ela fechou o olho e foi-se tudo. Dizem que foi um estrondo. O vestido branco ficou todo pintado. E o povo correu da igreja feito gado fugindo de onça. O noivo desmaiou. O padre benzeu a batina. E Zé Hilário lá na cozinha, fritando um torresmo,
com um sorriso no canto da boca. E nunca mais se falou do casamento de Rosa naquela redondeza de Rondônia. Só se contava o causo. E ria. Na roça, a vida ensina na marra. Amor de verdade não se compra, respeito não se grita, e orgulho demais dá ruim. Zé Hilário era meio bocó, mas amava bonito. Rosa era metida e aprendeu do jeito mais feio, tomando café com sal amargo purgante no dia do casamento. Resultado? Explodiu no altar, fez o povo correr e virou lenda na vila. A noiva do intestino frouxo. Zé não se vingou, só serviu a lição com açúcar, conhaque e um leve desarranjo moral. Esse causo fala de uma velha parteira, dessas nega véia que viveu mais de 100 anos, era só o cerne da mandioca, firme que nem pau da aroeira. Ela atendia tudo que era mulher parindo naquele sertão, e o nome dela era Dona Marinha. Pois bem, aconteceu que uma vez ela ajudou a partejar uma criança que nasceu diferente, mas diferente mesmo. Minha avó contava que lá nas bandas do nosso sertão tinha um fazendeiro, seu João do Engenho. Não era rico nem pobre, era remediado. E tinha uma filha só, que ele botava num pedestal. O nome dela era Madalena. Queria fazer dela uma doutora. Queria ver ela de beca, formada, importante. Quando Madalena terminou os estudos no sítio, o pai levou ela para a cidade e botou numa casinha que tinha lá. A menina era bonita demais da conta. Parecia flor de maracujá no orvalho da manhã. Só que na cidade, os gavião estavam tudo voando baixo. Madalena, coitada, era inocente, moça criada em casa, sem malícia do mundo. Aí veio uns cabra da cidade, falou manso, elogiou, deu cheiro e pronto. Foi esfrega daqui, esfrega dali. E ela arrumou um buchinho. O pior é que nem sabia quem era o pai. Foram 2, 3 cabra, tudo na conversa. Desesperada, voltou para a roça com a barriga inchada. E naquele tempo, minha gente, uma moça solteira e prenha era desonra. Era enxotada da igreja, não podia ir em roda de oração, o povo cochichava até na beira do poço. Seu João ficou com raiva, a mãe chorou, mas decidiram abortar. Só que naquele tempo não tinha remédio nem doutor para essas coisas. Era no mato mesmo. E o povo sabia o que era perigoso. Casca de sucupira, casca de quina, folha de sangra d'água, manga com sal. Tudo isso era conhecido por fazer perder criança. Só que ao invés de evitar essas plantas, jogaram tudo dentro da menina. Botaram chá atrás de chá. Era chá de tudo que não prestava para a barriga cheia. Mas parece que a natureza se revoltou. O menino não saía por nada. Ficou grudado ali dentro. Foi como se a vida dissesse: agora vai nascer, nem que seja do avesso. E nasceu. Com 9 meses, depois de 3 dias de grito, puxo e agonia, com Dona Mariinha dando cachaça para aliviar as dor, jogando reza em cima e benzedura para tudo quanto é lado, o menino saiu. Mas quando saiu, meu Deus do céu, era um feto. Tinha pintinho e saquinho. Era menino, mas sem braço, sem perna. E no lugar da cara, um bico estranho, enrugado, parecia um tatuzinho dobrado. Os olhos pequenos, enterrado, e um roncado que parecia de bicho assustado. A moça gritou tanto que quebrou o resguardo. Ficou doida. Teve que ser internada num sanatório. Morreu dias depois. E o menino? Sobreviveu uns 3 ou 4 dias, mas não mamava, não comia, não respirava direito. Morreu também. Seu João e a mulher fizeram um pacto com Dona Marinha. Enterraram o menino no fundo do terreiro, marcaram com uma cruz de pau torto e juraram não contar para ninguém. Só que o povo não é besta. Todo mundo ali sabia que tinha algo escondido. Os fofoqueiros curiosos diziam: a Madalena voltou barriguda, bebeu remédio, chamou a parteira, o menino ninguém viu, mas a cruz apareceu ali no quintal. O tempo passou, e esse segredo ficou calado por muitos anos. Até que Dona Marinha, já com quase 100 anos, deitada no catre, sentindo a morte passar a mão nos cabelos dela,
resolveu falar. Contou tudo para o padre, contou para a família. Disse que se arrependeu de não ter denunciado, de não ter impedido. Disse que ela só falava dos remédios proibidos para as grávidas não tomar. Mas foi justamente por isso que a família usou aqueles mesmos remédios para tentar tirar o menino. E que por mais que não tivesse receitado, ela achava que tinha culpa também. E assim morreu Dona Marinha. Mas o segredo foi contado. E quem é das antigas lá do sertão sabe desse causo. O causo do menino com cara de tatuzinho, que foi castigado não por Deus, mas pela natureza, que é braba, pesada e não aceita maldade com inocente. Dona Marinha dizia: meu filho, não sei se aquele menino nasceu com aquele bico para mostrar que até bicho tem mais valor do que gente. Mas juro por Deus, foi o segredo que eu guardei minha vida inteira. E hoje conto para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Escuta aqui esse caso que eu vou contar, que é do tempo do meu avô. Não sei se foi lá para os anos de 1950 ou se foi antes. Só sei que quem me contou foi um velho lá de Minas, e ele jurava que era verdade. Agora, se era mesmo, aí eu já não garanto, viu? Mas é de dar risada. Diz que isso foi lá para as bandas do interiorzinho de Minas Gerais, quando estavam começando a abrir estrada e roçado por lá. Chegou um português metido a sabido, comprou uma terrinha numa daquelas cidadezinhas e botou um comércio. Um comércio ajeitadinho, arretado, todo arrumado nas prateleiras, com coisa que o povo do mato nem sabia para que servia. O português vivia por lá, tentando fazer amizade com os cabra, ajeitando freguesia, puxando assunto para todo lado. E foi-se que lá naquelas bandas tinha um gato. Mas não era bicho não, viu? Gato é como chamavam os cabra, que pegava fazenda alheia para derrubar mato com peãozada. O gato, coitado, já tinha derrubado o que tinha de derrubar, e agora não tinha mais serviço. E peão, tu sabe como é. Recebe o dinheiro, vai logo gastando com cachaça, jogo e fiado na venda. Não passa 2 dias, tão tudo liso, de bucho vazio. Aí o gato teve notícia de um roçado lá no Mato Grosso que estavam contratando gente. Mas e o dinheiro para ir? Ninguém tinha. Aí ele olhou para o chão, viu aquele monte de cinza que sobrou da queima da derrubada e falou: tive uma ideia. Juntou os peão tudo e mandou ensacar aquela cinza branca fina, parecia até sabugo moído. Os peão ficou tudo sem entender. Rapaz, e quem é doido de comprar cinza? E ele: deixa que eu sei o que eu tô fazendo, só ensaca. Passou a semana toda nesse trabalho. E de quebra mandava 3 ou 4 peão por dia na venda do português, cada um com um saco nas costas, perguntando: seu português, o senhor tem cinza para vender? O português de começo só olhava e perguntava: cinza? Mas para quê? E os peão tudo afinado. Aqui na região estão usando para lavar ouro. Tem uns garimpozinho por perto. O português, que não sabia nada das artimanhas daquelas bandas, ficou só com a pulga atrás da orelha. Cada dia era mais cabra aparecendo na venda, perguntando da tal cinza. Aí, no final de semana, apareceu o gato. Todo jeitoso, puxando conversa miúda, até que soltou: pois é, tenho uma boa quantidade de cinza, viu? Se o senhor tiver interesse. O português arregalou os olhos e perguntou: quanto é que tá pedindo? O gato, fingindo urgência: tô precisando viajar. Se me pagar 5 cruzeiros o quilo, levo logo tudo. Eu sei que estão pagando até 12 cruzeiros, mas eu não posso esperar. O português nem pensou 2 vezes. Fechado. Pegou logo o caminhão dele, um Ford F600, abasteceu e rumaram para o barraco do gato. Chegando lá, os peão tudo escondido, para não levantar suspeita. O português olhou aquilo tudo, uma montanha de cinza, cinza bonita mesmo. Mandou carregar o caminhão. Pagou direitinho. De noite, o gato e os peão sumiram. Varpou Mato Grosso, rindo de se escangalhar e com o bolso cheio. Já o português ficou na venda com o depósito abarrotado de cinza. Esperou 1 dia, 2, 1 semana,
E nada. Ninguém apareceu querendo comprar cinza. Aí ele viu um caboclo passando com um saco nas costas e gritou: "Ô moço, você não quer comprar uma cinza, não?" O cabra respondeu: "Que arenga é essa, homem? Eu lá sou besta de comprar cinza?" Foi perguntando para um, para outro. Ninguém queria. Aí caiu a ficha. O cabra ficou doido da vida. Meteu a mão no revólver e foi correndo pro barraco do gato. Chegando lá, adivinha? Tava tudo vazio. Nem rastro dos cabra. Sumiram no mundo. E o português ficou com a cinza toda, entalado de raiva. Dizem que até hoje, se varar aquela estrada de noite, dá para ouvir ele xingando no escuro com sotaque carregado. E foi assim que o povo lá do mato deu um balão no português. Eita, povo danado! Zé Bento morava lá nas redondezas nossa. Tinha um sítiozinho de um lado do riacho, né? E esse velho Zé Bento era um homem que nunca casou, nunca teve família. Ficou velho sozinho. Morava num cantinho, no bico do córrego. Do outro lado do riacho, esse velho não era de fazer muito peso não, sabe? Mas se alguém ia fazer uma moeda de cana, ele ajudava. Ia lá mexer com mandioca, fazer farinha. Ele ajudava também. Lá em casa, por exemplo, quando nós ia fazer fumo, colher fumo, preparar o fumo, ele ficava 2, 3 dias ajudando. Para comer, o prato dele era fruto do serviço. E era um cabra que gostava de ver o prato colorido, sabe? Bem rosinha. Agora muita gente dizia que ele sabia fazer umas coisas erradas. Ele sabia benzer cobreiro, bicheira, dente, espinhela caída, vento virado, quebranto. Ele tinha um saber dessas coisas, né? Mas o povo dizia também que, se precisasse fazer uma macumba, ele sabia. Então o pessoal tinha uma cisma dele. Mas meu pai e minha mãe, não. Meu pai e minha mãe era muito devoto. Nunca teve medo, nem preocupação com essas coisas não. Assombração, macumba, nada. Dizia que Deus comanda tudo. E se a gente tiver fé, essas coisas não atingem a gente. Mas os vizinhos falavam: "Ó, vocês não abusam não, tem que ter cuidado." Devia ter uns 8, 9 anos por aí. Eu lembro do velho Zé Bento lá em casa, pintando cigarrão, enrolando fumo. Passado mais um tempo, Zé Bento morreu. Morreu e a tapera ficou lá. Naquele tempo, aquelas terras ali era tudo sem dono. Tudo terra de ausente, aquele mundo de mato e chão batido. A casinha dele era daquelas feitas na coxa, tipo colonial, mas bem rústica. Pequena, mas ajeitadinha. Aí o povo começou a falar. De vez em quando alguém dizia que passava por lá de noite, no caminho, e escutava uns barulho estranho. Outros diziam que via uma luz lá dentro. Teve até quem falasse que via um gato preto miando por lá, de madrugada. E a gente, menino, ficava com aquilo na cabeça, né? Sem saber se era verdade ou se era mentira. Meu pai e minha mãe diziam que era bobagem, que Zé Bento era um homem bom, trabalhador, que não fazia mal a ninguém. Pode não ser de fazer muito peso, mas benzia, salvou muita criança por aí. Remédio do mato, sabedoria antiga. Diziam: esse homem tá é no céu. Mas a cabeça da gente, menino, fica é doida. Pois bem, lá na nossa região, que era a região de Cachoeira, meu pai fazia muito fumo, farinha, para vender. E do outro lado do riacho, na região dos Borges, morava um povo muito trabalhador. Esse povo dos Borges era bom, viu? A maioria era um pessoal moreno, encorpado, muito dado. Fazia rapadura, pinga, doce. Sempre tinha umas vaquinhas para tirar leite e fazer requeijão. Tinha carro de boi, carne de boi, um povo humilde, mas de alma boa. Casinha quase caindo, mas de coração cheio. Meu pai fazia fumo e trocava nas casas dos Borges. Levava uma bola de fumo, que a gente chamava de quartinho, para fazer as gambiras. Um dia, eu fui com meu pai. Saí cedinho montado na garupa do cavalo gaúcho. Eu devia ter uns 10 anos por aí. Meu pai botou a bola de fumo na capanga e nós descemos pro lado dos Borges. Fomos passando casa por casa.
casa de Damiãozinho, Severo, Sival, Gerard Borges, Chico Borges. Cada casa, uma troca. 1 par de fumo por rapadura, 2 por carne seca, 1 metro por pinga. Meu pai gostava de uma pinguinha, trocou um fumo num litro. Quando nós rodamos tudo, merendamos na casa de um, almoçamos na casa de outro, na casa do Gerard. A mulher dele, Dona Cândida, que tinha um probleminha de vista, fez uma paçoca de carne seca, me deu uma cuia. Comi com rapadura, pensa num trem bom. Aí já era tardinha. Meu pai tomou um gole da pinga que trouxe na capanga e disse: "Vambora, filho, que o tempo tá fechando." A gente subiu a Campinas e lá de cima deu para ver que pro lado da nascente do Ribeirão tava vindo uma chuva braba. Relampejava, trovejava. Meu pai disse: "Segura que eu vou arrochar esse fora no gaúcho, que nós tem que atravessar o Ribeirão antes dele encher." E arrochou mesmo. Mas quando nós chegou na beira do Ribeirão, o bicho já estava bufando, lambendo o barranco com água até no coco das palmeiras. Meu pai quebrou uma varinha, fincou no barranco e a água passou da varinha rapidinho. Aí ele disse: "Meu filho, vamos ter que voltar e dormir na tapera do Zé Bento." Eu fiquei foi branco. Disse: "Não, pai, lá não." Mas não teve jeito. Voltamos no escuro mesmo. Cavalo conhecia o caminho. Era 1 quilômetro, talvez mais. Chegamos na casa dele. A frente estava caída, o espigão tinha tombado. Rodeamos pelo fundo. Tinha uma área com fogãozinho de lenha, uns trem velho, panela, uns bote. Tinha uma mesinha velha. Meu pai me botou em cima do geralzinho. Chuva, vento, trovão. O cavalo se encolheu na beirada da parede, com medo também. Meu pai acendeu a lanterna, puxou um isqueiro, pegou uns galhos secos do lado do fogão e acendeu o fogo. Quebrou um pedaço de janela com a bota e fez faísca. O fogão pegou, e a chuva cai, e não parava. Já era umas 10 horas da noite, sem relógio, só no cálculo. Aí pai disse: "Vamos dormir aqui mesmo, o Ribeirão não baixa mais hoje." Ele varreu um canto perto do fogão, jogou fogo no chão, fez de travesseiro o arreio, me deu um pelego para cobrir e disse: "Fica tranquilo, meu filho. Rezamos, fizemos oração. Tô com facão, tô com a garrucha. Não tem perigo não." Mas o medo não passava. Eu lembrando das conversas do povo, que Zé Bento virava lobisomem, que fazia macumba, que tinha gato preto, bode berrando, ficamos ali. De vez em quando uma lagartixa corria na parede, um rato fazia zoada. Quem dorme? A casa fazia uns estalo. O canto caído parecia que mexia. Depois a chuva deu uma afinada. Ficou só no chuvisco. Mas aí começou outra zoada. Um barulho, parecia passo. Quando meu pai acendia a lanterna, parava, apagava, voltava. De repente, lá pelos fundos da casa, escutamos um ronco grosso, como se fosse um boi do mato bufando. Meu pai se levantou devagar, com a garrucha na mão. A lanterna tremia na mão dele. "Fica quieto, filho, não fala nada", ele disse. Eu travei. Só os olhos girando dentro da cabeça. De lá de fora veio um arrastado no terreiro, como se tivesse alguma coisa com casco, mas andando em pé e tossindo. Era uma tosse seca, funda, de gente velha, mas esquisita, sem alma. Do nada o cavalo relinchou, arrepiou todo, pulou o mourão e disparou para o mato. Meu pai apontou a lanterna para a porta dos fundos e a luz bateu num vulto. Era Zé Bento, sim senhor. Mas o rosto estava murcho, o zóio fundo e os braços pendurados igual bicho morto, com os dedos tudo torto, virado para trás. Meu pai atirou com a garrucha e o barulho ecoou dentro da tapera. Mas não tinha ninguém mais ali. Sumiu. Só ficou o cheiro de queimado, de vela velha misturada com coisa podre. No outro dia, o Ribeirão tinha baixado. Nós saímos dali sem nem olhar para trás. Meu pai calado o caminho inteiro. Nem comentou. Quando chegamos em casa, minha mãe só disse: "Eu falei, essa alma não descansou."
Tinha coisa ali que não era desse mundo, não. E nunca mais passamos perto daquela tapera de noite. Disse que depois a casa caiu de vez. E onde era a cozinha, brotou uma árvore que chora. É isso. Quem quiser que vá lá de noite. Mas vá só. Lá no município de Cabaceiras, no sertão do Nordeste, morava um senhor chamado Caboclo Justino. Ele tinha o sítio dele ali na região, mexia com umas 30, 40 cabeças de gado, um gadinho de leite. Naquele tempo tudo era mais difícil, era controlado, tinha umas coisinhas, mas vivia sossegado. Tinha um vizinho dele que morava mais para a beira do riacho. O cabra vivia caçando. Matava paca, matava capivara, cateto. Tudo que ele matava, ele comia e ainda vendia uns bichinhos por ali. Naquele tempo era liberado. O nome dele era Zé, mas o povo chamava de Zé da Sussuarana, porque ele era valente e já tinha derrubado até bicho bravo no mato. Um dia o Justino virou para ele e falou: Zé, quando você pegar uma capivara véia lá, me vende uns 5 quilos da carne? Faz tempo que não como carne de capivara, e eu não tô tendo tempo de ir pro mato. Aí o Zé respondeu: amanhã mesmo eu já tô indo. Se eu pegar uma, trago para você. O Justino já foi logo dizendo: mas eu quero só uma banda, não quero o bicho inteiro não. No outro dia, já quase no finzinho da tarde, o Zé da Sussuarana chegou lá no sítio do Caboclo Justino com a capivara nas costas, inteirona. Ó, acabei de pegar essa capivara ali, trouxe ela para você. Aí o Justino já falou: Zé, eu falei que queria só uma banda. Essa capivara é grande demais, moço. Eu nem sei limpar esse bicho. Leva ela de volta, limpa e me traz só a banda. O Zé retrucou: eu só vendo se for inteira. Se for para eu limpar, eu perco muito tempo. Aí não teve jeito. Justino falou: mas eu queria só uma banda, moço. O que eu vou fazer com uma capivara desse tamanho? Isso vai dar mais de 12 quilos de carne. Não tem problema, não. Você come, seca, faz o que quiser. E pronto. Não teve acordo. Caboclo Justino comprou a capivara por 150 cruzeiros. No dinheiro de hoje, dava para comprar umas 3, 4 galinhas. Também não era muita coisa, não. Pagou na hora, que esse trem de fiado não existia. E o Zé já falou que ia embora pro mato de novo, caçar outra que tinha outra encomenda. O sustento dele era aquilo. Justino foi abrir o bicho para limpar. Quando tirou a barrigada da capivara, viu um trem no meio dos miúdos. Um negócio esquisito. Ele olhou mais de perto e disse: uai, tem um trem diferente aqui dentro. Abriu direitinho, e o que ele achou dentro do bucho da capivara? Uma pedra de diamante, dentro da barriga do bicho. Coisa mais linda do mundo. Justino era esperto. Já conhecia dessas coisas de diamante, que na região aparecia. Chamou a mulher e disse: mulher, isso aqui vale muito dinheiro. Isso aqui é diamante. Nós estamos ricos. A mulher desacreditou. Credo, homem. Será possível que nós tivemos essa sorte? No outro dia, Justino já partiu para a capital, para a cidade grande. Ele já conhecia os macetes, tudo. Era um sujeito sabido, bem informado. Chegou lá, vendeu a pedra por um dinheirão. Um valor alto mesmo, que o diamante valia. E ele sabia negociar. Porque tem cabra que acha uma pedra dessas e vende por 10, quando na verdade ela vale 100, por não saber das coisas. Mas Justino não, era inteligente. Pouco tempo depois o burburinho correu. Vai conversa pra cá, vai conversa pra lá. O Zé da Sussuarana ficou sabendo que o Justino achou um diamante dentro da capivara que ele mesmo tinha matado. Aí, Zé foi atrás do Justino para conversar, pedir uma ajuda, porque nas contas dele, foi ele que levou a riqueza para o outro. Mas o Justino ficou desconfiado, porque o Zé já apareceu com advogado e tudo, querendo entrar na justiça para pegar a metade do valor do diamante. Briga pra cá, confusão pra lá. Foram parar na justiça.
No dia da audiência, o juiz virou para o Zé da Sussuarana e perguntou: foi você que vendeu a capivara com o diamante dentro da barriga? Zé respondeu: fui, mas eu vendi só a capivara. Não vendi o diamante. Aí o juiz falou: mas você achou o diamante? Foi você que abriu o bicho? Zé respondeu que não. E aí o juiz foi direto: então o diamante é de quem achou. Quem achou foi o Justino. O diamante é dele. Você não tem direito a nada. E pronto, Justino ganhou a causa. E ainda vendeu a pedra muito bem vendida. Mas o Justino ainda foi decente. Chamou o Zé e disse: ó Zé, eu poderia ter te ajudado melhor, mas você não me procurou para fazer acordo. Você já veio direto com ignorância, com processo e tudo. Mesmo assim, vou te dar 30 mil cruzeiros. Dá para você comprar um sítio e trabalhar, mas você perdeu a chance de ganhar mais, só por ter sido afoito. E assim foi. Caboclo Justino comprou uma fazenda grande, aumentou o gado, viveu bem. O diamante valeu muito dinheiro. E ele sabia mexer com dinheiro também. Agora tu vê como são as coisas. O sujeito que tivesse aberto a capivara era outro, estava rico. Mas o trem não tinha que ser dele, tinha que ser do Justino. E ele mesmo foi lá, matou a capivara e vendeu por trocado. E o outro ficou milionário. Mas é isso aí. A sorte é para quem Deus permite. Um velho me contou uma vez, fazia tempo que ele morava lá no Nordeste, coisa de uns 80 anos atrás, viu? A profissão dele era matar onça. Dizia que vivia disso, que a roça dele era a onça mesmo. Era disso que tirava o sustento. Já faz mais de 35 anos que ele me contou esse causo, e naquela época ele já era um cabra de uns 75 anos, um homem forte, decidido. Com 75, ele já não caçava mais, mas nós, ali por aqueles lados do Mato Grosso do Sul, caçava de tudo que era bicho, menos onça que por lá não tinha. Caçava porco, tatu, qualquer bicho mesmo. Ele gostava era de caçar com cachorro. Aí contou que quando ele morava lá para as bandas do Nordeste, fazia uns 70, 80 anos, ele vivia disso, matar onça nas fazendas. O povo chamava ele quando a onça começava a fazer desmantelo com o gado. O interessante é que ele caçava era com zagaia. Tinha um revólver também, que ele dizia que era bom demais, e ainda tinha ele quando eu conheci o velho, mesmo já estando bem velhão. Era um cabra respeitado, viu? Dizia que os fazendeiros vinham de longe atrás dele quando a onça começava a dar prejuízo naquelas bandas. Sabiam que ele tinha uns cachorros bons e que era valente de verdade. Ele soltava os cachorros no mato e deixava eles irem na frente. Na região dele era só pedra, serra e furna onde a onça se escondia. E ele dizia que quando a onça entrava na furna era até melhor para matar, que ele entrava mesmo sem medo, com a zagaia numa mão e o revólver na outra. Afiado no serviço, dizia que espetava a onça com a zagaia e depois metia bala nela, que a profissão dele era essa. Aí contou que teve uma vez que chamaram ele para matar uma onça que estava acabando com o rebanho de um fazendeiro. Ele pegou os cachorros, foi tranquilo. Chegando lá, era um lugar de muita pedra também, como sempre. Soltou os cachorros no mato e ficou ali só prestando atenção. Segundo ele, não demorou muito, e os cachorros deram com a onça. Corre daqui, corre dali, aquela confusão, até que botaram a bicha numa loca de pedra. E como ele sempre fazia, pegou a zagaia, o revólver, e entrou na loca para terminar o serviço. Mas dentro da furna ele viu que tinha uma outra entrada, que subia para cima. Só que como os cachorros estavam tudo na reta, ele seguiu aquela direção. Chegando lá no fundo da furna, ele deu de cara com uma onça, que ele disse que era do tamanho de um jumento de tão grande. Mas o cabra era acostumado. Mandou a zagaia nela, furou, e a onça, no que se esperneava e se enrolava na lança, ela mesma ia se enforcando. Diz que era assim mesmo. A onça se enrola no ferro com raiva e morre mais ligeiro. Depois ele deu uns tiros nela para garantir e matou.
Só que o problema mesmo veio depois. Diz ele que por trás dele, na outra loca, tinha uma segunda onça. No meio do reboliço, a bicha se assustou e desceu a loca, aparecendo nas costas dele. Ele contou que só escapou porque já tinha virado a zagaia para a saída, estava de costa para voltar. Foi coisa de segundo. No que ele virou, viu a onça vindo em cima dele. Disse que foi um medo que nunca tinha sentido antes, que era questão de segundos para a bicha pegar ele por trás. Mas como ele era do ramo, já acostumado, encarou com a zagaia. A onça veio e ele espetou ela também, ainda meteu um tiro na cabeça da danada e matou as duas. Falava que para ele aquilo era comum, porque já tinha matado muita onça, mas que aquele dia ele ficou cabreiro. Depois daquele dia, quando falavam que tinha onça numa toca, ele já ia diferente, olhava bem em volta, procurava para ver se não tinha outra loca, outro buraco. Porque se uma onça pega o cabra por trás dentro de uma furna de pedra, não sobra não. Só escapou porque estava com a zagaia virada para a saída. A sorte foi essa. Esses causos dos antigamente parece até mentira, mas vendo o jeito do velho contar, o brilho no olho, a força que ele ainda tinha, a gente via que era verdade mesmo. Ele era um homem destemido. Eu, na época, era um moleque de uns 16 anos e o velho com 75, e nós não dava conta de acompanhar ele no mato. Era ligeiro, forte, um cabra de quase 1,80 m de altura, que quando era novo devia ser mais forte que um leão. Pois é, mais um causo antigo que vira causo mesmo porque é coisa de outro tempo. Fico admirado era da coragem. O cabra entrar numa furna só com uma zagaia para enfrentar uma onça, com o risco que é... Quem nunca viu uma onça de perto não sabe o perigo que é se ela tiver espaço para atacar. Mas é isso aí, povo. Era dois compadre, Caboclo Raimundo e Caboclo Damião. Gente boa, mas teimoso que só peste. Cada um tinha seu pedaço de terrinha, criava umas vacas e de vez em quando caçava, que naquele tempo não tinha Ibama nem nada disso, era o mato e a sorte. Um dia, um veado catingueiro que Raimundo criava como de estimação, isso mesmo, o bicho era meio mansinho, vivia no terreiro, resolveu pular a cerca e foi parar dentro da roça de Damião. Aí Damião chegou no terreiro do compadre e disse: "Ô compadre, seu veado pulou aqui para dentro da minha roça. Bora buscar ele antes que estrague o plantio." Raimundo falou: "Bora agora, compadre, esse bicho é ligeiro." E foram os dois atrás do bicho. Quando chegaram lá, viram o veado pulando de volta à cerca num pulo só, como quem tivesse com o capeta no pé. Raimundo arregalou o olho e disse: "Rapaz, compadre, você viu? Pulou sem triscar no arame." Aí Damião coçou o bigode e falou: Não, não, compadre. Ele bateu sim a ponta do casco no arame. Eu vi." "Que nada. Pulou limpinho." "Compadre, o senhor tá me chamando de cego, é?" retrucou Damião. "Eu não tô chamando ninguém de nada. Só tô dizendo que o bicho nem relou no arame." "Pois eu vi." "E ele bateu, sim, senhor." Dali pra frente a conversa virou discussão, a discussão virou gritaria, e um chamou o outro de mentiroso, de embusteiro, de doido, de tudo quanto era nome. "Pois eu vou pegar minha espingarda, compadre." "Pois venha que eu pego a minha também." E lá foram os dois, cada qual com sua espingarda na mão, querendo matar o outro. Por causa do bendito veado que, na verdade, já tinha pulado e era longe, comendo umas folhas sossegado. Não se mataram, não. Mas também não se falaram mais. Ficaram 20 anos calados, sem trocar nenhum bom dia. Passava um pelo outro, virava a cara. Só que o tempo passou. Os filhos cresceram. E os filhos, tudo amigo, rapaz e moça, estudaram juntos, iam para as festas da comunidade, tudo normal. Até que um dia, um dos filhos de Raimundo falou para os filhos de Damião: "Não tá passando da hora da gente acabar com essa ignorância dos velhos? Brigaram por causa de um veado que nem era deles direito. Um dizendo que bateu no arame, o outro que não. Vamos juntar essa gente?" Resolveram fazer uma festa, um churrasco,
forrozinho, muita comida. E chamaram os dois velhos. No começo, os dois caboclos nem se olharam. Mas depois que tomaram um golinho de cachaça, os filhos puxaram a conversa. Ô pai, o senhor lembra daquela história do veado? A briga de vocês começou foi por causa disso, né? Aí Raimundo falou: Pois é, meu filho, besteira da peste. Acho bom fazer as pazes, porque não tem cabimento. É, compadre, eu também acho. Foi uma ignorância danada nossa, brigar por causa de um bicho que só fez pular uma cerca. Aí Raimundo disse: Isso mesmo, até porque ele nem bateu o pé no arame. Aí Damião já revirou os olhos. Bateu sim, compadre. Eu vi com meus olhos. Mas, compadre, o senhor tá com isso até hoje, homem. Ele não bateu em nada. Bateu foi sim, só relou de leve com o casco esquerdo. De novo com essa conversa. Tá vendo? O senhor é cabeça dura. E o piseiro começou de novo. Recomeçaram a brigar no meio da festa. Foi gritaria, confusão, deixa disso. Mulher chorando, cachorro latindo, coisa de doido. E o pior, dessa vez arrastaram a família toda. Os filhos que eram amigos já saíram discutindo, as moças emburrada, e no fim das contas, foi todo mundo inimigo por causa do mesmo causo de 20 anos atrás. Pra rir, né? Mas é verdade mesmo. A pessoa que contou pra mim e eu confio, que foi de gente do sertão, cabra que sabe das coisas. E é como eu sempre digo, a ignorância, quando bota raiz, até festa vira guerra de piseiro. Deus me livre. Naquelas bandas da Amazônia, no município de Espigão do Oeste, teve uma história que parece um causo, mas foi coisa que aconteceu de verdade, viu? Isso foi lá atrás, coisa de uns 45 anos passados. Por aquelas épocas, em volta da cidade era só mato bruto mesmo. O povo que vinha de fora, vinha gente do sul, do Espírito Santo, mineiro, nordestino, tinha de todo canto. Cada um ia chegando e formando suas comunidadezinhas pequenas. Às vezes era só umas 10 casas, 8 famílias juntas. E pronto, aquilo virava uma comunidade dentro do mato mesmo. O povo não se preocupava muito com estrada, não. Primeiro iam morando, depois, com o tempo, se juntava um aqui, outro ali, pegava motosserra, machado, enxadão e fazia uma estrada no braço. Cada comunidadezinha fazia a sua, ia se virando como podia. Logo depois, começou a aparecer as madeireiras. Aí a coisa deu uma melhorada, porque às vezes o cabra tinha umas madeiras por ali e deixava o outro tirar, só na troca de fazer uma estrada para ele também. Porque a madeira naquela época não valia muita coisa, não. E foi bem nesse tempo que tinha uma comunidade começando, tudo no começo mesmo. E ninguém tinha gado ainda. Era só uns porco no chiqueiro, umas galinhas espalhadas no terreiro. Só que tinha um senhor, por nome de seu João, que era o único que tinha uma vaca de leite na comunidade. A única. E a danada da vaca era uma benção. Dava leite demais. Era ela quem sustentava a meninada toda ali. Seu João era um homem ajeitado. Todo dia tirava o leite da vaca dele, e a criançada já ficava lá em volta do curral, com as vasilhas na mão esperando. Ele distribuía tudo, 1 litro para um, meio litro para o outro, 2 litros para aquele outro. Dependia da quantidade de menino na casa. E nunca cobrou nada, não. Para ele aquilo era um prazer, fazer aquilo pelo povo. Embora já fosse um senhor de idade, era cheio de boa vontade. E aquela criançada, muitos era parente dele, neto, sobrinho, filho de compadre, dessas coisas. A vaca chamava Mimosa, e todo mundo tinha um amor danado por ela. Era mimosa pra cá, mimosa pra lá. Aquela vaca virou quase mãe da comunidade. Mas um dia, a bichinha atolou num brejo. Já era velha, e quando vaca velha atola, aí lasca tudo. O povo se juntou, foi lá, arrancou ela com muito custo e botaram debaixo de uma sombra. Mas a bichinha já não levantava mais. No outro dia já tinha menino dizendo:
eu levo comida para Mimosa. O outro falava: eu vou levar água. E as mulherada também ajudando, cuidando da vaquinha, tentando salvar. Mas bicho velho, quando cai, é difícil aprumar. A cada dia a bichinha ia definhando mais. Fraquinha, quase sem se mexer. E o povo só tentando, sem desistir. Quando chegou o final de semana, teve uma missa na comunidade. Todo mundo reunido, rezando, orando. Aí, numa hora das preces, um falou: vamos pedir chuva para a roça. Outro disse: vamos pedir saúde para as crianças. E foi indo. Até que uma senhora bem simples disse: temos que pedir um milagre para a mimosa do compadre João levantar. Nessa hora foi um furdunço. O povo começou a rir. Não aguentou. E não era de deboche, não. Era pelo jeito de falar, que pegou o povo no susto. Acabou a missa daquele dia. Não teve mais condição. Seu João ficou sem graça. Já desceu para a casa dele cabeça baixa. Depois disso, toda vez que tentava fazer outro culto, bastava alguém lembrar da prece da mimosa, que o povo se acabava de rir. Quem vinha de fora nem entendia. Mas quem era dali já sabia da história toda. Às vezes uma conversa simples, sem nenhuma maldade, acaba virando risada para uma vida toda. Na semana seguinte, quando o povo já achava que a vaca ia morrer, de repente, num amanhecer qualquer, a mimosa levantou. Levantou quietinha, meio bamba das pernas, mas foi andando devagarzinho até o coxo. E comeu, e bebeu, e até mugiu. A criançada correu feito louca para contar. A mimosa levantou, a mimosa tá viva. As mulheres tudo gritando, os homens batendo palma. E teve até quem dissesse que foi o milagre da missa, que a reza da senhora foi ouvida sim. E a mimosa ainda viveu mais um tempão, dando leite para a molecada firme no pasto, como se nada tivesse acontecido. E desde esse dia, ninguém mais duvidou das orações daquela senhora simples. Na comunidade, ela ficou conhecida como a comadre que ergueu vaca com reza. E foi assim que a história que começou com riso terminou em fé. História besta para uns, mas para quem viveu, foi milagre puro. E é assim que as lendas do mato nascem, viu? Mas essa história aí é verdadeira. Não tem invenção, não. Foi coisa vivida mesmo por aquele povo ali. E é isso. Esse é causo antigo. Daqueles de sentar no tamborete, sentir o cheiro de café passado na hora, o bafo do fogão a lenha da minha avó. Esse causo quem me contava era meu padrinho, que ouviu do pai dele, que por sua vez jurava que aconteceu com o avô dele, lá nos tempos de antigamente, quando o mundo era mais mato do que estrada. Era uma vez um fazendeiro lá, do interior de Minas Gerais, que eu vou chamar aqui de caboclo, para preservar a memória do povo. Pois esse caboclo tinha uma fazenda grande, cheia de gado e mato, mas também cheia de cobra. O bicho miserável para aparecer. Mordia bezerro, mordia cavalo. Até os peão estavam com medo de andar no pasto. Aí, cansado das cobras, o caboclo mandou chamar um benzedor velho e sabido da redondeza, um tal de seu Zé Cupim. Chamavam ele assim porque o homem era corcundinha, tinha um calombo nas costas que parecia cupim de pau podre. Mas era respeitado, viu? Sabia das reza, das benzeção, fazia feitiço para mandar bicho embora. E se quisesse, dizia o povo, sabia até chamar de volta. Era homem de ciência, dessas que não se aprende em escola. Seu Zé Cupim chegou quietinho, chapéu na cabeça, cachimbo aceso, capanga pendurada no ombro. Olhou a fazenda, catou uns galhos de arruda, uns trem de mato, e saiu rodeando o pasto rezando baixo, soltando a fumaça do cachimbo, passando os raminhos no ar. E o caboclo ali, só de olho, desconfiado, que nem galinha que vê gavião. Pensando calado, o caboclo só imaginava: oxente, esse velho sabe espantar as cobras, mas e se ele resolver chamar? E se ele fizer o contrário? E o pensamento mal saiu da cabeça dele. Seu Zé Cupim virou de costa para o sol. Rezou umas palavras atravessadas.
e foi um estouro. Apareceu cobra de todo canto. Era jararaca, era cascavel, era urutu. O chão parecia se mexer sozinho. Caboclo arregalou os olhos, catou um pedaço de pau e foi para cima para matar. Mas o velho gritou: Não, não, não mata! Eu não sou amigo das cobras, mas também não sou inimigo. Eu só converso com elas. Se eu peço para irem embora, elas vão. Se eu chamo, elas vêm. Mas se você mata, aí elas ficam com raiva. Acha que eu estou armando emboscada? E aí elas não vão mais me ouvir. E dito e feito. Seu Zé Cupim virou de novo, fez outra reza, e as cobras foi sumindo, cada uma pro seu canto, se enterrando no mato, feito nunca tivesse aparecido. Antes de ir embora, o velho olhou pro caboclo e disse: Ó, debaixo da tua cama tem uma carcará enrolada. Comeu um rato ontem, vai lá ver. O caboclo pegou uma lamparina e foi correndo. Quando viu, a danada estava lá mesmo, toda empanturrada, quietinha. Quis matar, mas se lembrou do que o velho disse. Só cutucou com uma vara e a cobra foi embora, emburacando para o mato. Depois disso, a esposa do caboclo fez um almoço caprichado para o seu Zé Cupim. Arroz com pequi, carne de lata, angu de fubá, feijão tropeiro e café forte. O velho comeu como quem não vê comida faz dias. Terminou, acendeu o cachimbo, botou rapadura e um naco de queijo na capanga e foi saindo. Na saída, parou na porteira e viu o boi preto. Um boi enorme, chamava-se Tempestade. O bicho era assustador. Olhos vermelhos, corpo largo, chifre afiado. O velho olhou demoradamente e disse: Caboclo, escute aqui. Esse boi vai ser a morte do teu filho. Eu vi o que vai acontecer. Mas ainda dá tempo. Reze, tenha fé e, principalmente, tenha prudência. Use sabedoria. O caboclo ficou com aquilo na cabeça. Chegou para a esposa, contou, e os dois resolveram agir. Mataram o boi, venderam a carne, guardaram o couro, mas ficaram com a cabeça. Penduraram o crânio com os 2 chifres numa árvore, bem longe da casa. Um dos chifres cortaram, fizeram um berrante bonito para chamar o gado. O outro deixaram inteiro, e num vacilo danado, fincaram ele na ponta de uma estaca de arame, bem debaixo de um pé de manga perto do curral. O tempo passou. O menino cresceu. Quando chegou nos seus 10 anos, subiu no pé de manga para catar fruta, como qualquer criança do mato faz. Escorregou, desequilibrou-se e caiu direto no chifre do boi Tempestade, fincado ali, apontando para o céu. Foi uma tristeza só. A desgraça que o velho previra se cumpriu. Porque, apesar de ter tido fé e até sabedoria, o caboclo pecou na prudência. Devia ter enterrado, sumido com aquele chifre, mas não. Deixou lá, e o destino, quando quer, não perde a chance. O velho Zé Cupim já tinha avisado. Fé, sabedoria e prudência. Tudo junto. Se faltar um, o destino cobra. Então, meu povo, escutem bem. Quando os mais velhos falarem, escute. Porque saber mesmo, saber de verdade, vem de quem já viu a vida pelo lado de dentro. Rapaz, esse causo me foi contado por meu avô, no tempo que nem luz tinha direito nas casas da roça. Era no tempo que notícia vinha na boca do povo e ensinamento era na beira do fogão, com panela de barro chiando e menino quieto, ouvindo tudo. Pois bem, diz que numa vereda mais afastada do povoado existia uma tapera velha, abandonada fazia muitos e muitos anos. Era um casarão grande de madeira boa, daquelas que o tempo não derruba fácil. E dentro dessa tapera, rapaz, morava um mistério, um gato preto, do tamanho de um cachorro pequeno, com os olhos que parecia brasa viva. Quem passava por lá, escutava choro, risada, barulho de panela caindo, gente varrendo a casa, mas ninguém morava lá não. E esse gato preto? Sempre aparecia na janela, no telhado ou em cima do pé de pau que tinha no quintal. Quando alguém se achegava, ele arrepiava todo, engrossava o rabo e miava que nem alma penada.
Ninguém tinha coragem de chegar perto. Só que tinha um cabra por ali, homem valente que só ele, daqueles que não tinha medo nem de alma. Era casado com uma moça boa, mulher de fé, daquelas que faz reza para sarar quebranto. Um dia, esse caboclo pegou sua espingarda, acendeu um cigarro de palha e disse: "Vou lá ver esse negócio do gato. Se for bicho, eu mato. Se for alma, que se explique." Foi-se na boca da noite, pé por pé, e se escondeu dentro da tapera, com a espingarda encostada na janela, esperando um jacu aparecer no pé de fruta. Mas, em vez de bicho do mato, quem apareceu foi o tal gato preto, lá em cima da trave da casa. E aí que o negócio ficou feio. O gato abriu a bocarra vermelha, mostrou os dentão e os olhos pegaram a brilhar como fogo. Caboclo nem piscou. Mirou e ia atirar, quando escutou: "Não atira não, caboclo. Se você atirar, não mata só o gato não. Eu tô aqui dentro dele. Eu sou o dono dessa casa." Caboclo arregalou o olho, mas segurou o tiro. O gato continuou falando com voz de gente: "Eu morri há muito tempo, mas fiquei preso aqui nessa casa. Meus pais já se foram, mas eu não consegui. Eu fiquei. E agora preciso de ajuda para ir embora de vez." Disse que só Caboclo podia ajudar, porque era homem de coragem e de fé. Pediu que ele se mudasse para Tapera, limpasse tudo, acendesse o fogão a lenha, colocasse um oratório com imagem de santo e cuidasse da casa com sua esposa. Disse mais, que no dia em que o gato morresse, no exato lugar onde ele caísse duro, teria um tesouro enterrado. Caboclo voltou para casa, contou tudo para a esposa, e ela, sem pestanejar, disse: "Se foi coisa boa que ele falou, vamos lá. A gente vai. Deus é mais." Mudaram para Tapera. Limparam, pintaram, cercaram o quintal. Criaram galinha, porco, botaram roça. E o gato? Ficava só por ali, manso, olhando. Até que um dia nasceu um menino. E o gato brincava com ele como se fosse da família. Anos se passaram. Tudo correu bem, sem um barulho de alma sequer. Até que quando o menino completou 6 anos, o gato apareceu morto, estendido em cima de uma pedra grande, perto da bica d'água. Caboclo olhou para a esposa e disse: "É hoje. Bora cavar debaixo dessa pedra." Com muito custo, tiraram a pedra e encontraram uma panela de barro velha. Dentro, um monte de pedra de ouro, brilhando mais que sol de meio-dia. Era o tal tesouro. Na mesma hora, uma brisa boa soprou, passarinho começou a cantar, e o menino disse, bem calmo: "Pai, eu vi umas crianças com asa levando o gato embora, voando numa nuvem branca." Caboclo e sua esposa se entreolharam com os olhos cheios d'água. A alma do dono da casa, enfim, tinha partido em paz. Com o ouro, compraram terra, fazenda, criaram o menino com fartura. Mas a lembrança da tapera, do gato e da promessa cumprida ficou para sempre. E esse causo passou de boca em boca até chegar no meu avô. E hoje eu conto para você. Mas olha, se tu andar pela roça e der de cara com uma tapera, preste atenção no cheiro, no silêncio ou no barulho. Leve um cachorro, leve uma criança pequena. Se nenhum dos dois quiser entrar, é melhor nem insistir. Porque onde tem coisa velha demais, pode ter alma que ainda não foi embora.